Bom dia! Hoje são 20 de dezembro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 35º, 35 vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns livros do Dr. Augusto Cury, de sua coleção fantástica Análise da Inteligência de Cristo. E aqui está Augusto Cury, o Mestre da Vida. E vamos aqui ao quadro para mais uma passagem bíblica. Vou trazer aqui ao quadro mais um trecho do livro de Bart Ehrman. Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. E também vou trazer um trecho do livro do espanhol Juan Arias, ou Juan Arias, A Bíblia e seus Segredos, certinho? Antes de ir aqui ao quadro, uma observação. 2 internautas estão loucos para adquirirem a coleção fantástica com o título Análise da Inteligência de Cristo. Esses 2 internautas são a Suzy Maria, uma jovem Suzy Maria, e o internauta Zé Hermes. A Suzy Maria está desesperada para ganhar essa fantástica coleção. Só que ela não consegue porque não está respondendo com precisão as perguntas que eu faço aqui. Então, ela está encontrando dificuldades para responder a essas perguntas. E ela me disse, a Suzy Maria, que está até tomando remédio para combater a insônia. Ela não está conseguindo dormir direito, porque ela está desesperada para ler os livros do Dr. Augusto Cury, certinho? Mas eu disse a ela que tivesse esperança. E aqui, com essa pergunta desse vídeo, ela vai acertar. Enfim, ela vai ganhar esses maravilhosos livros do Augusto Cury, certinho? O outro internauta, o Zé Hermes, ele mora em Pernambuco, Recife. E ele me escreveu dizendo que mora numa casa bem antiga, lá em Recife, uma casa muito grande, casas antigas, não é? E ele disse, o Zé Hermes, que existe lá um quintal muito grande na casa dele, um quintalzão, certo? E nesse quintal ele tem um pé de goiaba nesse quintal. E ele encontra dificuldade para subir em pé de goiaba. Eu já tentei subir em pé de goiaba lá no meu Ceará, não consegui, é difícil, é muito liso, não é? Pois bem, o Zé Hermes disse para mim que é mais fácil ele subir no pé de goiaba do que responder aqui às perguntas em cima da Bíblia. Mas eu disse a ele também que ele tivesse esperança. E hoje chegou o dia. Vou fazer uma pergunta aqui que é fácil. Todos vão acertar, certinho? Na Bíblia. Estou aqui mostrando inúmeros erros, inúmeras contradições, inúmeras discrepâncias na Bíblia, não é? E isso apenas em um tópico, a ressurreição de Jesus. Apenas sobre a ressurreição de Jesus, não é? Você vê aí muitos erros, contradições e discrepâncias. Vamos aqui agora a mais uma discrepância, certo? Muito bem. O título, Augusto Cury e Jesus Cristo, 35º vídeo. Essa expressão Jesus Cristo não é minha, é do Dr. Augusto Cury. Eu digo apenas Jesus. E por quê? Porque o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, Jesus nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelo próprio povo dele, o povo judeu. É por isso que eu digo apenas Jesus, certinho? Muito bem. O Dr. Augusto Cury, na página 39 de seu livro O Mestre da Vida, ele diz assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Muito bem.
Juan Arias é mestre em teologia. Bart Ehrman, doutor em teologia. Juan Arias, mestre em teologia, ele fez também pós-graduação em psicologia, como o Augusto Cury. Ele também estudou profundamente as línguas semíticas, línguas faladas na época ali dos escritos bíblicos. Ele domina o hebraico, o aramaico, etc. E tem vários livros aí publicados sobre Bíblia. Ele ama a Bíblia, ele adora estudar a Bíblia. Pois bem, na página 30, sobre a Bíblia, o Juan Arias diz: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. O que ele diz aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. E ele está dizendo coisa aqui contrária à afirmação do Dr. Augusto Cury. Contradição e erros eliminam a coerência. Onde há erros, onde há contradição, onde há discrepância, falta a coerência, certinho? Falta a lógica. Muito bem. Bart Ehrman, doutor em teologia, sabe tudo sobre Bíblia, mais de 30 livros sobre a Bíblia, norte-americano, diretor do Departamento de Estudos Religiosos de uma universidade na Carolina do Norte, em Chapel Hill. O Bart Ehrman é especialista também na língua grega. Ele dominou o grego só para ler o Novo Testamento em sua escrita original. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E ele fez grego para ler o Novo Testamento, estudar o Novo Testamento na língua original, a língua grega. Bart Ehrman é o teólogo não brasileiro que possui o maior número de livros publicados aqui no Brasil. Certinho? Na página 18 de seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, o Bart Ehrman diz: os evangelhos, veja aí, os mesmos evangelhos que são aqui referidos pelo Augusto Cury. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. O que o Bart Ehrman diz aqui também é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Ele está dizendo que os evangelhos, em muitos pontos, entram em contradição, e muitos erros também, e muitos aqui mitos. Veja, material não histórico, mitos e lendas, também aqui referidos pelo Juan Arias, ou Juan Arias. Então você vê que os dois especialistas em Bíblia dizem uma coisa contrária ao que afirma aqui o Augusto Cury. Certinho? Muito bem. Agora vamos à pergunta de hoje. Essa pergunta é muito fácil. Todos vão acertar, certinho? Todos. Então agora a Suzy Maria, ela vai conseguir responder a essa pergunta aqui. Agora ela vai conseguir, finalmente, ganhar a maravilhosa coleção do Augusto Cury com o título Análise da Inteligência de Cristo. E o Zé Hermes também vai agora acertar e vai ganhar também essa fantástica coleção, correto? Porque a pergunta é fácil. Eu coloquei aqui de propósito, a pergunta é fácil. Certinho? Então vamos lá, a pergunta. A pedra grande e pesada, colocada na entrada do túmulo de Jesus, poderia ser removida por apenas uma pessoa? Porque aqui na lenda sobre a ressurreição de Jesus, que está nos 4 evangelhos, tudo diferente, não é? Como você está vendo. Eu quero saber se aquela pedra que estava fechando a tumba, o sepulcro, onde estava o corpo morto de Jesus, aquela pedra gigante, grande e pesada, se uma pessoa, apenas uma pessoa, teria condições
de rolar aquela pedra. Certinho? De remover a pedra. Certo? E aí, qual é a resposta? Aquela pedra, repito, poderia ser removida por apenas uma pessoa? Se você pega livros evangélicos e protestantes, eles dizem que não. Que a pedra não poderia ser removida por uma pessoa, porque era muito pesada. Tanto é que eles vão aqui a algumas passagens e diz que só um anjinho é que teria força para mover a pedra. Certinho? Então vamos confirmar isso aqui, certo? Em Marcos, Mateus e aqui, os dois. Marcos foi o primeiro evangelho. Os outros, Mateus copiou coisa de Marcos. E Lucas copiou coisa de Marcos. E de outras fontes também. Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 4. Então vamos aqui responder a essa pergunta. Se aquela pedra que estava na entrada do túmulo de Jesus, se ela poderia ser removida por apenas uma pessoa. Então vamos lá. Passado o sábado, Maria Madalena, a primeira mulher aqui, ó, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, a segunda mulher, e Salomé, a grande Salomé aqui que não sai do meu pé. 3 mulheres aqui. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, para embalsamar o corpo de Jesus. Já falei sobre isso aqui. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Essas 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando ali perfumes para colocar no corpo morto de 3 dias. Certinho? Elas esperavam encontrar um cadáver e não encontraram na lenda. Muito bem. Diziam umas às outras, isto é, a Maria Madalena dizia para Maria, mãe de Tiago, e para Salomé. A Salomé também dizia para Maria e para Maria Madalena. A Maria, mãe de Tiago, dizia para Maria Madalena e para Salomé. Certinho? Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem escreveu o que está aqui em Marcos está dizendo subjetivamente que aquela pedra que estava na entrada do sepulcro de Jesus era uma pedra muito grande e bastante pesada. Uma pessoa apenas jamais poderia remover aquela pedra. É o que está em Marcos, certinho? Jamais uma pessoa poderia remover aquela pedra. Tanto é que as mulheres fizeram essa pergunta aqui: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque as 3 mulheres aqui, elas tinham consciência de que as 3 juntas, empurrando a pedra, ainda assim não conseguiriam remover a pedra. Certinho? Então Marcos está dizendo que uma pessoa sozinha não poderia remover a pedra. Certinho? O Marcos. E veja aqui. E olhando, isto é, as mulheres chegando lá, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Novamente aqui, quem escreveu o Evangelho de Marcos está dizendo que a pedra era muito grande, que as mulheres, as 3 aqui, não tinham condições, não tinham forças para remover a pedra. Ainda bem que elas encontraram a pedra já removida, pois era muito grande, isto é, elas não teriam condições de remover, de rolar a pedra. Certinho? Então a resposta àquela pergunta é: poderia a pedra ser removida por apenas uma pessoa? O Marcos diz que não. Aqui está, o Marcos diz que não. O Marcos diz aqui, subjetivamente, ele diz que essas 3 mulheres, empurrando a pedra, mesmo assim, a pedra não seria removida. Ainda bem que elas já encontraram a pedra removida. Entendeu? Então a resposta é: Marcos responde assim: a pedra grande poderia ser removida por apenas uma pessoa? O Marcos diz que não. Correto? Muito bem. Vamos agora a Mateus, capítulo 28, versículos 1 e 2. Diz assim: no findar do sábado,
ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui em Mateus, apenas 2 mulheres. Aqui em Marcos, 3 mulheres. Muito bem, vamos lá. E eis que houve um grande terremoto. Aqui apenas em Mateus. O terremoto existe apenas em Mateus. Certinho? Porque isso aqui não é história, são lendas. Cada um coloca o que quer. Então o terremoto só houve aqui em Mateus. Porque um anjo, veja aqui, um anjinho do Senhor desceu do céu, um anjinho, em Mateus. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Ficou sentado o anjinho. Muito bem. Em Mateus, novamente, quem escreveu o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, está aqui dizendo também que a pedra que estava na entrada do túmulo de Jesus não poderia ser removida por apenas uma pessoa, jamais. Então, o que está em Mateus, ele concorda com o que está em Marcos. Como eu digo aqui, Mateus copiou muita coisa do Evangelho de Marcos e mudou também. E você vê aqui a mudança, não é? No Evangelho de Marcos, 3 mulheres. No Evangelho de Mateus, apenas 2. Muito bem. Então, Mateus, juntamente com Marcos, estão dizendo aqui que a pedra que estava na entrada do túmulo de Jesus era muito grande e muito pesada. Uma pessoa apenas jamais poderia remover essa pedra. E ele diz aqui que essas 2 mulheres também não conseguiriam remover a pedra, certinho? E quem removeu a pedra aqui só pode ter sido um anjo, que é muito forte, certinho? Então os 2 aqui respondem a essa pergunta assim: poderia ser removida por apenas uma pessoa? O Marcos diz que não. O Mateus também diz que não. Certinho, gente? Muito bem. Agora é o que eu digo aqui. Essa pergunta é fácil. A Suzy Maria, que está assistindo a esse vídeo agora, ela vai ganhar a fantástica coleção do Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo. E o Zé Hermes também. O Zé Hermes vai ganhar. Ele vai ver que é mais fácil ganhar a coleção do Augusto Cury do que subir no pé de goiaba. Certinho? Então, será que agora a Suzy vai ganhar a coleção do Augusto Cury? Será que o Zé Hermes vai ganhar a coleção do Augusto Cury? Hein? O que você acha? Vai não. Não vai não. Sinto muito, viu, Suzy? Suzy, eu estou com dó de você. Suzy, eu estou com dó de você. Eu sinto muito. Sinto. Profundamente. Isso me dói. Mas você, infelizmente, não vai ganhar ainda a fantástica coleção Análise da Inteligência de Cristo, do Augusto Cury. E você também, Zé Hermes, você não vai ganhar. Apesar de a pergunta ser fácil, você não vai ganhar também. Infelizmente. E a culpa não é minha. A culpa é de quem escreveu Marcos e de quem escreveu Mateus. Não é minha. A culpa não é minha. Certinho? Então eu vou explicar a você porque você não vai ganhar. Certo? Vamos lá. Marcos diz que a pedra só poderia ser removida por um anjo. Não é? E aqui, no relato dele, não há anjo, há um jovem, que é muito diferente de anjo. Mateus diz aqui que só um anjo poderia remover a pedra. E foi o anjo que removeu a pedra aqui em Mateus. Então os 2 dizem que a pedra era muito grande e pesada. Que essas mulheres aqui jamais poderiam remover essa pedra. Não é isso que diz Marcos e Mateus? Só que em outro momento, eles dizem, eles mesmos, Marcos e Mateus, aqui eles dizem que a pedra só pode ser removida por uma força fenomenal. Os 2. Por uma pessoa, não. Certo? Já em outros momentos, antes disso aqui, os 2 dizem coisa diferente. Dizem que a pedra que estava na entrada do túmulo de Jesus poderia ser removida
poderia ser rolada por apenas uma pessoa e até mesmo por uma pessoa idosa. Não ria, por favor, não ria. Isso acontece por quê, gente? Porque o que está em Marcos, Mateus, e Lucas e João não é história, são lendas ingênuas, repletas de erros, contradições, discrepâncias, mitos, lendas, etc. Então aqui em Mateus e aqui em Marcos, veja, os dois aqui já dizem o contrário. Eles dizem que a pedra que estava na entrada do túmulo de Jesus poderia ser removida, sim, por apenas uma pessoa, e até mesmo por uma pessoa velha, idosa. Não ria, por favor, não ria. Isso aqui é coisa séria. Então vamos lá, Mateus, veja lá, capítulo 27, versículos 59 e 60. Isso aqui é no sepultamento de Jesus. Antes de Jesus aqui, o corpo dele ser colocado no sepulcro. Aqui é antes. E veja o que diz Mateus. E José, que é o José de Arimateia, e José, tomando o corpo de Jesus, descendo o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o num pano limpo de linho, o José, e o depositou, isto é, o José de Arimateia, depositou no seu túmulo que fizera lá na rocha, e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Viu aí, Suzy, como você novamente não vai ganhar a maravilhosa coleção do Augusto Cury? E você também, Zé Hermes, não vai ganhar, não adianta. Aqui está o próprio Mateus aqui dizendo que o velhinho chamado José de Arimateia era um velhinho. Ele era membro do Sinédrio. Então ele era um velhinho. E esse velhinho aqui, essa pessoa idosa, vamos colocar aí 65 anos, 70 anos de idade, o José de Arimateia, que era um ser humano e não anjo, ele sozinho rolou a pedra que estava na entrada do sepulcro. Colocou o corpo de Jesus dentro do sepulcro, ele sozinho empurrou a pedra, fechando a entrada, e foi embora jantar. O José de Arimateia, certinho? Então você vê aqui que em Mateus, antes da ressurreição aqui de Jesus, em Mateus está dizendo aqui que apenas um ser humano, apenas uma pessoa, o José de Arimateia, rolou a pedra sozinho. Você entendeu? Vamos ver Marcos, capítulo 15, versículo 46. A mesma coisa. O Marcos diz aqui, ele diz aqui de forma indireta, que as mulheres, aqui 3 mulheres, não conseguiriam empurrar a pedra. Certo? Porque a pedra era muito grande. Certinho? Aqui ele já diz o contrário, que uma pessoa sozinha consegue empurrar a pedra. E aí é o mesmo José de Arimateia. Então vamos aí. O José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, o corpo de Jesus, tirando da cruz, envolveu em um lençol. Envolveu o corpo de Jesus em um lençol, não é? E rolou uma pedra. Quem rolou a pedra aqui? Quem rolou a pedra que estava na entrada do sepulcro? O próprio José de Arimateia, sozinho, sem ajuda de ninguém. Então ele rolou uma pedra para a entrada do túmulo e foi embora, foi jantar. Viu aí, gente, como é que é? Mais uma discrepância aqui. Marcos diz que Maria Madalena, Maria e Salomé estavam preocupadas porque elas não conseguiriam entrar no sepulcro de Jesus por causa de uma grande pedra. E elas perguntaram, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Ainda bem que elas chegaram lá e a pedra já estava removida, pois era muito grande. Elas não teriam condições de empurrar a pedra. É o que diz Marcos aqui. Já em outro momento, antes da ressurreição, ele diz que uma pessoa apenas, José de Arimateia, velhinho, conseguiu rolar a pedra. Apenas um velhinho. Aqui ele diz que não. Aqui não, que teria que ser uma força fenomenal.
Mateus, a mesma coisa. Ele diz aqui que um ser humano sozinho não conseguiria empurrar a pedra. Tinha que ser um anjo. E não um ser humano, porque era muito grande e pesada. Já aqui, antes, ele diz o contrário, que apenas uma pessoa, o José de Arimateia, apenas essa pessoa aqui rolou sozinha a pedra da entrada do sepulcro de Jesus. Viu aí, gente? Isso ocorre porque, repito, são lendas, como dizem aqui Bart Ehrman, material não histórico, anjos não fazem parte de história, são lendas aqui criadas pelos evangelistas e copiadas aqui e também alteradas. Viu aí a discrepância? Repito, Marcos e Mateus, em um momento, dizem que uma pessoa sozinha não poderia remover a pedra. Só que antes, os mesmos aqui, os dois, Mateus e Marcos, dizem que, sim, uma pessoa sozinha, claro, poderia remover a pedra. Uma pessoa sozinha. E foi o caso aqui, José de Arimateia removeu a pedra sozinho. Gente, isso ocorre porque são lendas. Você não pode dar crédito a lendas. Mas é gostoso estudar isso aqui, não é? Portanto, aí vou terminar o vídeo muito triste. Estou triste porque a Suzy Maria e o Zé Hermes ainda não acertaram as perguntas aqui. Então eles não vão ganhar aí a fantástica coleção do Augusto Cury com o nome Análise da Inteligência de Cristo. Certinho? Muito obrigado.